A minha graça te basta. Certa feita, o apóstolo Paulo orou ao Senhor 3 vezes, pedindo para que Deus o libertasse de algo que o incomodava muito. Segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, um espinho na carne. A Bíblia não diz para nós o que seria esse espinho na carne. Uma doença, uma dor, um incômodo, enfim, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ele clamou a Deus e Deus simplesmente disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E essa frase revela que o cristão não é sustentado pela sua própria força, pela força do seu braço, ou também por sua capacidade, nem por sua inteligência, mas pela graça de Deus. E o significado da minha graça te basta quer dizer que Deus está mostrando para nós que nós somos totalmente dependentes dele, da graça e da misericórdia dele. E outra coisa que ele diz também lá no versículo, ele fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que diz o versículo de 2 Coríntios 12, versículo 9. Versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. Paulo dizendo, tirasse o espinho na carne. E disse-me, Deus falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus está mostrando ali para Paulo e para nós também, deixando claro que não há nenhum mérito no homem. Os propósitos de Deus não repousam, como eu disse, na força do homem, na sua capacidade, na sua inteligência, mas sim no poder de Deus. E quanto mais fraco é o homem, mais nós dependemos da graça de Deus. Por isso que ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso porque a graça divina, ela é revelada em seu poder. Não depende dos méritos humanos, da capacitação do homem. Outra coisa muito importante que a gente deve relatar, que embora Deus não tivesse removido a aflição de Paulo, e Paulo orou a ele 3 vezes, ele prometeu demonstrar o seu poder na vida de Paulo. O fato de o poder de Deus ser mostrado em nossas fraquezas deve dar para nós coragem e esperança. À medida que nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, o quão pequenos somos, nós entenderemos o quão é importante Deus na nossa vida e como nós precisamos das misericórdias dele. Podemos sim ter dons, talentos, inteligência, capacitação, até mesmo força nos nossos braços, mas nada disso adianta se nós não tivermos a graça de Deus em nossa vida. Nossas limitações não só ajudam a desenvolver o caráter cristão, como também aprofundam a nossa adoração a Deus, admitindo, portanto, que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Como que você tem agido na sua vida nos tempos atuais? Nós temos vivido tempos muito difíceis. Todos nós passamos por grandes tribulações, grandes dificuldades. Vira e mexe, nós nos deparamos com problemas, sejam financeiros, sejam emocionais, seja problemas físicos, seja problema de relacionamentos conjugais, interpessoais, problemas que nós nos deparamos também na igreja. Enfim, são diversas as dificuldades que nós passamos nesse mundo, como se fosse realmente um espinho na nossa carne. Nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus que Ele nos livre, talvez, dessas dores, dessas dificuldades, mas nós dependemos totalmente da graça dele. Ele pode, da mesma forma que ele disse para Paulo há muitos anos atrás, ele pode dizer para nós também, Silvio, a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco você estiver, mais você vai entender que depende de mim. Eu posso ouvir isso de Deus, eu posso sentir isso de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos entender, enquanto nós caminharmos aqui neste mundo, que sem Deus nada podemos fazer. Sem Ele nós não temos nada, nós não podemos nada. Então guarde essa mensagem, guarde essa palavra, sempre que você passar por alguma dificuldade, leia lá 2 Coríntios capítulo 12, leia todo o capítulo, mas lá no versículo 9 que ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Transmita essa mensagem para quem você possa ver neste momento, está passando por grandes tribulações. Fala para ela, estude a palavra de Deus, creia nesse Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Nada, a Bíblia diz, nada é impossível para Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é Ele que tem todo o poder. Só Ele pode nos livrar, mas às vezes Ele pode nos deixar passar pelas dificuldades, entendendo nós que somos fracos e dependentes dEle, porque talvez se Ele não fizer dessa forma e nos ajudar a vencer a dificuldade, nós podemos achar que nós somos autossuficientes e vencemos pela força do nosso braço, pelo dinheiro que talvez nós temos, e não é isso que acontece. Tudo que nós fizermos, tudo que nós ainda iremos fazer, depende da graça e da misericórdia de Deus. Lembre-se, a minha graça te basta. Assim diz o Senhor.